Assim está escrito, Romanos 4,17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Agora, Gênesis 1, verso 3. Gênesis 1, versículo 3. Assim está escrito: disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos ter uma breve palavra de oração, irmãos. Nosso Pai, nesta noite tão memorável, nós te damos muitas graças porque Teu Espírito tem trazido luz sobre a palavra que Ele mesmo a inspirou. Então, Pai, abre o nosso entendimento para que compreendamos as Escrituras, nos leva para aquele que é perfeito, para o próprio Senhor Jesus. Pai Santo, como nós precisamos conhecê-lo, nos dê também espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Cristo. Fala com cada um de nós, ó Pai, pessoalmente, individualmente, coletivamente. Entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos as nossas vidas. O nosso grande desejo é ouvir a Tua voz. Então, Pai, fale conosco. Frutifica essa verdade. E em Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos, que texto lindo, Gênesis 1:3, quando Deus então começou a criar todas as coisas. E uma das bênçãos mais lindas é a luz. Uma das primeiras dádivas para nós, porque aqui é Deus quem fala, haja luz. Agora, irmão, nós temos que parar para pensar qual é a ocasião em que Deus disse, haja luz, e houve luz. A ocasião aqui, irmãos, ela é antes que houvesse tempo. Antes que houvesse tempo, então Deus disse, haja luz, e houve luz. Agora, o que é interessante também é que a palavra aqui, irmãos, ela é onipotente. Toda a palavra que Deus, Ele fala, e Deus nunca fala algo que venha cair por terra e que não seja proveitoso. O salmista, Salmo 119, vai mostrar que a palavra de Deus, ela é a verdade desde o princípio. Então, quando nós lemos as Escrituras, devemos estar atentos. Não leia a Bíblia rapidamente, leia compassadamente, porque de alguma maneira o Senhor, Ele é um Senhor de detalhes, é um Senhor que fala conosco de uma forma tão específica, tão especial, que todas as Escrituras nós temos aqui o falar de Deus o Pai. E o efeito dessa palavra aqui, o efeito que Ele é uma das maiores dádivas. Haja luz e houve luz. O que reinava era tão somente trevas. As trevas, elas ouvem a voz do Senhor e elas desaparecem. Elas são dissipadas, porque a voz de Deus chegou. E quando a voz de Deus fala, ela não vem apenas como uma voz simples qualquer. A voz de Deus, o nosso Criador, quando Ele fala algo, ela está, vamos dizer assim, nutrida de tudo aquilo que é divino, de tudo aquilo que é celestial. Por isso que, da mesma forma também é nós estamos mortos em delitos e pecados. No Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 25, a palavra fala que aqueles que estão no túmulo ouvirão a voz e viverão. E os mortos hão de ouvir a sua voz e viverão. E 1 Pedro 1,23 vai mostrar que fostes regenerados,
gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Então, toda palavra que Deus lança, ela é uma palavra viva e permanece para sempre. Ela sempre será lembrada pelos seus filhos, pelos nossos corações. Se assim cremos, se assim de fato temos uma experiência com o Senhor da palavra. Então, Ele é o Deus da verdade. Então, Deus criou todas as coisas pela sua palavra, pelo seu Logos. Esse Logos, que é a palavra de Deus, a Bíblia diz que em João 1, versículo 1, o livro de João, ele é antes de Gênesis. Embora Gênesis foi escrito por Moisés há mais de 6.000 anos atrás, João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo, era o Logos, era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra, o verbo Logos, se fez carne e tabernaculou e colocou a sua tenda no meio de nós. Então isso mostra que é Ele que veio até nós. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 3, a partir do verso 10, 11 em diante. Ele diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Nós não temos uma tendência assim, nós vamos buscar a Deus, nós buscamos a Deus. Você busca a Deus porque Ele lhe buscou e lhe deu condições para você buscá-lo. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Então, queridos, este verbo, que é o próprio Cristo, é a palavra de Deus, porque em Romanos capítulo 1, se você ler a partir do versículo 4, ali em diante, vai perceber que todas as coisas foram criadas por meio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então o Pai criou todas as coisas no Filho, pela sua palavra, percebe? Não apenas pela palavra, mas pelo seu Espírito também, porque a Trindade está envolvida na criação, na nossa redenção, na nossa santificação, no nosso viver diário também. Irmãos, você não se assusta em saber que se você creu no Senhor, que você morreu e ressuscitou, que Cristo é a sua vida, que você traz no seu interior a Trindade Santa, esse Deus que é 3 vezes santo, né? Então, queridos, aqui nós percebemos que há poder na sua palavra. Imagina Deus dizendo: haja luz e houve luz. Esse mesmo Deus e Pai é quem usou essa mesma palavra de criação para criar a luz. É Ele mesmo que iluminou o nosso coração para que então pudéssemos crer. Porque, irmãos, se o Espírito Santo de Deus não iluminar a nossa mente, o nosso coração, nós podemos ser tão somente meros religiosos, mas nunca filhos de Deus em Cristo. Irmãos, e Ele vai se revelar a nós de uma maneira na proporção do nosso desejo. Primeiro, Ele se revela a nós, e a gente vai ver hoje aqui algo muito interessante, que, por exemplo, como que podemos conhecer a Deus sem ouvir o Evangelho? A gente vai ver aqui hoje de uma forma tão clara, tão simples, e conferindo também alguns versículos. Mas, em primeiro lugar, irmãos, eu quero que vocês saibam que o poder pertence ao Senhor. Uma vez falou Deus, Salmo 68, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence ao Senhor. Então, Ele é o Todo-Poderoso. O poder é Ele. Não é que Deus tem poder, Ele é o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o sempre eterno. Ele é o eterno. Então, Ele é o Todo-Poderoso. As pessoas às vezes falam: Deus tem poder. Sim, Ele tem poder, mas esse poder não é um poder que emana dEle, é um poder que é Ele em realidade espiritual. Porque, irmãos, tudo na criação, eu quero que vocês entendam uma coisa, porque se nós não conhecemos o Senhor, nós não vamos amá-lo, precisamos conhecê-lo.
Tudo que o Pai criou, Ele criou na pessoa do Filho. E tudo que Ele criou faz parte da sua essência. Por exemplo, Ele disse, haja luz e houve luz. Muito bem. Por que Ele criou a luz? Porque o mundo estava nas trevas. Também. Mas Ele criou a luz porque a luz, em realidade, é Ele. Lembra quando Paulo fala lá em Colossenses 3,11, Cristo é tudo em todos? Se Cristo é tudo, irmãos, nós precisamos de pedir ao Espírito. Se você não sabe, pedir ao Espírito que revele ao seu coração esse entendimento, que toda a criação é oriunda dele, Ele é a fonte. Então, Deus não poderia criar nada se Ele não fosse o tudo. Ele não disse, haja luz e houve luz. Ele disse lá em João 8,12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então Ele poderia criar a luz, porque Ele é a luz. Lembra, irmãos, lá em João capítulo 2, das bodas de Caná, que quando naquela festa de casamento acabou o vinho, aí a mãe de Jesus disse para ele, acabou o vinho, meu filho. Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Então Maria disse para aqueles serventes, fazei tudo que Ele vos disser. Jesus pediu para que eles trouxessem então 6 talhas de pedra, número 6 é o número de homem, talha de pedra, fala do coração duro do homem, 6, número de homem, 6 talhas de pedra, mostrando que o homem não pode produzir nada. E Jesus mandou encher aquelas talhas de água. Muito bem. Vocês sabem que naquela época, quem gosta de ler história, até hoje fazem os casamentos, tem muitas festas, guisados, eles tomam muito vinho. Jesus era um bebedor de vinho. Jesus gostava de comer um guisado assado, tomando vinho. Mas aquela festa de casamento durava uma semana, até 10 dias. E era servido primeiro o vinho bom, o vinho genuíno, aquele vinho saboroso, aquele vinho apetitoso. A pessoa tomava e ficava com vontade de tomar mais vinho. Mas aquele vinho esquentava aquela pessoa. Então, aí servia o inferior, porque ela já estava para lá de Bagdá, então não fazia nenhuma diferença, né? Mas, irmãos, quando acabou o vinho ruim foi servido, primeiro foi servido o bom vinho, depois foi servido o vinho ruim. Então, Jesus pediu para que aqueles homens levassem aquelas 6 talhas de água para o mestre-sala. O mestre-sala era o provador do vinho. Interessante, irmãos, o que foi que aconteceu? Imagina a desconfiança daqueles serventes. Vamos levar água para a festa lá do casamento, para o mestre-sala? Vai ser um absurdo. Eles colocaram no ombro e foram. Quando desceram, a água tinha se transformado em vinho. O mestre-sala provou aquele vinho e disse para o noivo, chama o noivo no cantinho e diz assim, meu amigo, é comum nas festas guardar, ou seja, servir primeiro o bom vinho e guardar o ruim para depois. Mas tu guardaste o bom vinho até agora? Imagina a cara do noivo. Ele não sabia, porque foi mandado servir o bom vinho. Agora, irmãos, por que Jesus transformou aquela água em vinho? Porque Ele é poderoso? Também. Mas Ele não poderia transformar aquela água em vinho se a essência dele não fosse o pé da uva. João 15, ele disse assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então Ele é que produz o bom vinho, o genuíno vinho. Não que os outros não sejam verdadeiros, mas Ele é o vinho excelente. Se você ler, irmãos, os 3 capítulos de Gênesis, você vai descobrir que tudo que Deus criou faz parte da essência dEle. Tudo que Ele criou é aquilo que Ele é em realidade espiritual. Deus não é espírito. O que Ele formou em nós, irmãos? Ele formou dentro de nós o espírito humano.
Porque Deus é Espírito. Porque Deus queria ter comunhão conosco em nosso espírito. E o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Muito claro isso lá no profeta Zacarias e também lá em Provérbios. Agora, a palavra do Senhor, irmãos, é uma palavra poderosa. Então, haja luz e houve luz. Agora, essa luz, ela vai se difundir. A palavra difundir significa que ela vai irradiar, não em pessoas que não conhecem o Senhor. Vai ser para os retos. Abram comigo, por favor, nos Salmos, capítulo 33, versículo 6. Salmos 33, verso 6. Aqui nós temos uma declaração muito interessante, mostrando que a palavra do Senhor fez tudo o que há nos céus e o exército deles. Diz assim, versículo 6, os céus aqui, irmãos, envolve tudo que você pensar, a galáxia, tudo. O exército, quando fala o exército dos céus, está se referindo aos anjos. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Agora, olha aqui o versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Deus é o único que tem competência e criatividade para criar a partir do nada. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Irmãos, Deus o Pai, Ele é o Todo-Poderoso. Queridos irmãos, presta atenção, que nós vamos descobrir aqui na Palavra de Deus, em muitos textos do Antigo Testamento, também do Novo, que nada é impossível para Deus. O problema hoje com o cristianismo que nós estamos vivendo, eu creio que é o pior cristianismo que já existiu na era cristã. Não tem era mais terrível para se viver cristianismo nesta era. O mundo está engolindo todos. O mundo está lançando as suas cores. A palavra mundo, ela tem um sentido aqui, quando eu falo mundo, estou me referindo ao cosmo, a sua beleza, as suas redes. O mundo tem as suas redes. São redes invisíveis que pegam as pessoas e levam para a perdição. E claro que Satanás e seus demônios estão empenhados em destruir, em acabar com a obra de Deus em nossas vidas. Os que são filhos de Deus, irmãos, são filhos de Deus. Jesus disse que daria, eu lhes dou a vida eterna, jamais pereceriam, mas ele pode, Satanás, atrasar a obra de Deus em nossa vida. Não a obra da regeneração, porque se você creu que foi atraído em Cristo, foi crucificado com Ele, ressuscitado com Ele, você é filho de Deus, mas Ele quer atrasar a obra que Paulo escreveu em Filipenses 1,6. Aquele que em vós, dentro de vós, começou uma boa obra, Ele há de completá-la, mas vai depender também muito de nós. Viver uma vida santa, viver uma vida de resposta ao Senhor. Agora, o mundo, Satanás vai usar todo o sistema maligno, o mundo jaz do maligno, para atrasar a obra de Deus em nossas vidas. E vocês, vimos hoje pela manhã, como que o nosso Senhor está ansioso para vir nos buscar, como Ele ama a igreja. Irmãos, mas será que nós como igreja temos arrebatado o coração do nosso amado Senhor? Será que nós de fato o amamos? Se nós não amarmos o Senhor, nós nunca vamos ter um Maranata, um Vem Senhor Jesus de verdade. Vamos só falar igual muitos falam. Ai, Maranata, né, irmão? Tomara que Ele venha. Não está nem preocupado que Ele venha. Nem ama o Senhor, nem conhece o Senhor. Quanto mais desejar que Ele venha. Fala porque é comum, né? Mas, queridos irmãos, e essa luz que eu disse para vocês aqui, vou reiterar novamente, ela vai difundir nos retos de coração. Agora, tem um texto aqui muito interessante, no Salmos 97,
versículo 11. Aqui, irmão, vai mostrar algo tão precioso sobre essa luz que vai irradiar sobre a vida dos justos. Salmos 97, versículo 11, diz assim. Eu vou ler o 10 para a gente pegar o contexto aqui, muito interessante. Diz assim o 10, porque no 10 começa um parágrafo. Vós que amais o Senhor, presta atenção, irmão, você detesta o mal? Se nós não detestamos o mal, significa que nós não amamos o Senhor. Então, olha aqui, vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda, a palavra guarda aqui, o sentido é que ele protege a alma dos seus santos. Não tem nada a ver com o evangélico. Não tem nada. O evangélico é aquele que foi salvo pelo evangelho, irmão. Ou você é santo, ou você é crente. Você é crente ou você é santo. Muito cuidado, porque Tiago diz que crente até os demônios são. Os demônios estremecem. Eles creem, chega até a estremecer. Então, muito cuidado, irmãos. Nós devemos avaliar o nosso coração diante do Senhor. Eu sou um crente ou sou um santo? Sem santificação, diz a palavra, que ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E aí ele diz o seguinte: ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Agora, olha o 11 aqui, interessante, irmão. A luz difunde-se. A palavra difunde significa irradia, brilha. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Um homem ou mulher que é reto de coração é uma pessoa que vive uma vida de crucificado, de morte, retidão. No eletrocardiograma, uma linha reta significa morte, retidão. É uma vida não mais eu, mas Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Então, essa é uma vida de retidão. Agora, meus irmãos, que maravilha saber que, quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo vai lançar luz sobre a própria palavra. E nós temos que pedir luz para a iluminação do nosso entendimento, para que Ele ilumine os olhos do nosso coração, para que nós saibamos qual é a esperança do nosso chamamento e qual é a herança do Senhor que Ele tem nos santos, que é o próprio Filho. Nós temos uma herança, o Senhor tem uma herança em nós, que é o Filho, e por causa do Filho ser a nossa vida, nos tornamos filhos de Deus e temos o Senhor como a nossa herança. Ele nos fez herdeiros dele. Eu fico assim, às vezes abismado, né? Olha, meu irmão, puxa vida, como você não acredita nisso? A palavra fala que se nós somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Irmão, preste atenção. O que você vai herdar? O que você pretende herdar? Do Senhor. Somos herdeiros de Deus? Se você pretende herdar as coisas de Deus, você nunca vai herdar nada. Sabe por quê? Se você deseja herdar as coisas de Deus, então você tem que esperar Deus morrer. Agora, qual que é a nossa herança, irmãos? É o próprio Senhor. Essa terra que nós estamos vendo, ela vai passar. Esse céu que você vê aí, ela vai passar. Ele vai passar. Porque Ele vai fazer novos céus e nova terra em que habita a justiça. Passarão, disse o nosso Senhor, os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, fique com a palavra de Deus, irmão. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante para o seu coração, para que você não se distraia da centralidade de Cristo. Quando você tira o foco de Cristo, você começa a centralizar em si mesmo, e você vai levantar um monte de conceitos na sua mente. Conceitos da palavra,
conceitos que nós conhecemos como achismos. Eu penso assim, você interpreta a Bíblia assim, eu interpreto a Bíblia assim, então você cria uma igreja para você, eu crio uma igreja para mim, e assim começa aí a criar um monte de denominações evangélicas. Denominação evangélica é obra de Satanás, irmãos. Nenhum versículo na Bíblia aponta que nós devemos ser membros de uma denominação evangélica. Nós somos membros, sim, do corpo de Cristo, da vida da igreja. Quando Cristo morreu na cruz, quando Ele ressuscitou, quando Ele derramou o seu Espírito, nós somos batizados. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Olha que interessante, irmãos. Isso aqui não é religião. A religião te denomina a ser um religioso chato, porque todo crente é chato. Eu nunca vi um crente feliz. Fica naquela empolgação, numa vida anímica da sua alma, mas sem realidade espiritual. Se morrer vai tudo para o inferno. Eu falo isso, irmãos, porque eu tenho preocupado. Olha, disse o irmão do passado, Tozer, que o maior campo missionário dos filhos de Deus é pregar para os evangélicos. São os evangélicos vazios do evangelho, não tem nada de Cristo, nem sabe o que é evangelho. Estão perdidos. Porque eu tenho conversado com muita gente, eu tenho visto, irmãos, misericórdia, tantas coisas. Veja aqui o versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós, aqui todos nós, às vezes a pessoa fala assim, é todos nós, mas às vezes esse todos nós não é todos, está se referindo aos que creram, porque irmão, se você, presta atenção aqui, não crer como está escrito na sua comum salvação, você nunca será inserido no corpo de Cristo. Você será como aquele coxo de Atos 3. Aquele coxo é uma figura de muitos que não têm a vida de Cristo. Ele era levado no templo, o que ele fazia ali? Ele pedia esmola. Não é isso, irmãos, que hoje os evangélicos vão fazer nos templos evangélicos, pedir esmola. Que tipo de esmola? Senhor, me dá uma fazenda para mim, Senhor, me dá um carro novo, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Queridos, isso, se você é filho, tudo é teu. Ele vai lhe conceder na proporção da tua fidelidade a Ele. Porque, irmãos, eu não vou generalizar, mas a maioria de nós aqui, se tivesse alguém dissesse para todos vocês, cada um de vocês aqui tem na conta de vocês 300 milhões de dólares. Vou deixar o real para lá, estou falando em dólares agora. 300 milhões de dólares. E eu duvido se domingo que vem teria um aqui para ouvir a palavra. Porque agora nós temos um Deus mamon, um Deus moeda. Dinheiro é Senhor na vida de muita gente. Não existe, na Bíblia só fala só de dois senhores, um é Mamon, o outro é Cristo. Jesus disse assim, não podeis servir a dois senhores. Quem que você serve? A Cristo ou a Mamon? Quer descobrir quem que você serve? É para aquele que você se dedica mais, é o que é o teu servo. Entende, irmão? Isso é uma das coisas que o Senhor abomina, porque disse para aquele jovem rico, ele chegou para Jesus e disse assim, bom mestre, que farei para herdar a vida? Sabe os mandamentos? Jesus citou para eles os mandamentos horizontais, não matarás, não roubarás, etc. Tal. E quando Jesus, o primeiro mandamento que ele citou verticalmente, qual foi? Não tereis outros deuses diante de mim. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Irmãos, mesmo uma pessoa sem ser regenerada, ela pode ler a Bíblia, ela pode orar,
ela pode jejuar, ela pode chorar, ela pode virar de ponta cabeça, pode cair para trás. Isso aí nem na Bíblia tem. Eu vejo hoje aqui caindo para trás. Na Bíblia não fala nenhum homem de Deus que caíram para trás. Os homens de Deus sempre se prostravam com o rosto em terra, na frente em adoração ao Senhor. Aquele jovem rico diz para Jesus: bom mestre. Jesus diz para ele: por que você me chama bom? Bom só tem um, que é Deus. Que farei? Vende, porque ele disse que tinha observado tudo isso, mas ele se sentia incomodado. Mas parece que falta alguma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no reino dos céus. Que tesouro que é esse? Jesus. 2 Coríntios 4,7 diz assim: nós, os que cremos, que morremos e ressuscitamos, temos este tesouro em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro. O tesouro é Cristo. Mas esse vaso de barro, se for muito duro, irmão, se você colocar um tesouro no vaso de barro, aqui, vocês não vão ver o tesouro. Vai ver? Não. Está guardado. Então, por isso que o Senhor tem que quebrar a nossa vida, a vida da alma, para que este tesouro brilhe. Irmãos, que delícia é isso, irmãos. Como nós precisamos de uma vida de cruz, colocar nossa boca no pé e falar: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Ensina-me os teus caminhos para que eu te conheça e mostra-me a tua glória. Irmão, então esses que de fato creram, que morreram e ressuscitaram com Cristo, ganharam essa experiência, é que fazem parte desse todos aqui. Olha só o versículo 13: pois em um só Espírito todos os que creram, todos nós fomos batizados em um corpo. Que corpo é esse? A vida da igreja, o corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então aqui, o capítulo 12, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é extraordinário, que vai mostrar a diversidade do corpo de Cristo, como que funciona. É lindo demais, irmãos, ser igreja, viver a vida da igreja em realidade espiritual. Não pertencer a uma denominação. Irmãos, tire isso da cabeça. Denominação vai levar você para o inferno. Denominação não salva ninguém. O Salvador é Cristo. Cristo e a cruz, e nada mais. Então, meus queridos irmãos, nós também éramos trevas. Nosso entendimento estava entenebrecido. Efésios 4,17 diz assim, o versículo 18, que nós estávamos entenebrecidos no entendimento, ou seja, o entendimento em trevas. Mas Cristo veio e trouxe luz para nós, irmãos. Vamos aqui um pouquinho para frente, Efésios, capítulo 5, versículo 8. Efésios 5, verso 8, é muito interessante. Graças a Deus que outrora nós éramos trevas, nós não tínhamos entendimento espiritual. Vivíamos uma vida na escuridão, não uma escuridão, hoje as pessoas vivem em trevas meio-dia, sol a pino. Por quê? Essa escuridão é a escuridão da sua mente, não tem uma mente iluminada pelo Espírito. E aí o versículo 8 diz assim, olha que lindo, irmão: pois outrora, irmãos, graças a Deus, éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Nós somos luz aonde, irmão? No Senhor. Fora do Senhor não tem luz nenhuma, porque Ele é a nossa luz. Luz no Senhor. Então, andai como filhos da luz. Nós somos filhos da luz, porque Ele é a luz do mundo. Agora, observa aqui, irmãos, o versículo 14, que diz assim, presta atenção: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então Ele vai trazer luz nas nossas trevas. As nossas trevas é trevas espirituais, não é as trevas físicas.
trevas físicas e literalmente as pessoas vão enfrentar quando descer para a sepultura sem a vida de Cristo. Aí começam as trevas. Misericórdia, irmãos, que o Senhor então nos ajude cada dia mais a vermos essas realidades. Agora, aqui, irmãos, quando Deus disse, haja luz e houve luz, eu quero que você imagine a cena. Imagina a cena, quando a primeira ordem chamou à existência a primeira bênção. Haja luz e houve luz. A claridade raiou, porque o Deus da luz estava presente. Ele ordenou algo que é Ele em essência. Ele é Deus, Ele é tão maravilhoso. Então, a palavra fala que a terra estava sem forma e, portanto, ela não tinha beleza. Porque não tinha forma, não tinha beleza alguma. Era vazio. E aquilo que é vazio não tem beleza. Né? Por isso que existem muitas maquiagens hoje em dia, né? Cosmo, maquiagem, que vem dessa ideia de cosméticos que as mulheres usam, né? Para, às vezes, ficar mais bonita. Mas uma pessoa que está em Cristo, que é uma filha de Deus em Cristo, não precisa disso, porque a beleza de Cristo tem que ser vista nessas pessoas. E Cristo é o mais formoso de todos os homens. Ele habitando em nós, nos torna lindos, irmãos. Não apenas bonitos, mas lindos, né? Então, aquilo que é vazio, falta tudo quanto é desejável. Irmãos, mas graças ao Senhor, guarde bem isso aqui, Deus criou todas as coisas, e agora preste atenção, e toda a criação de Deus reflete aquilo que Ele é. Vamos supor aqui um fato interessante. Vamos colocar que lá na Amazonas, vamos supor que tem uma tribo de índio que nunca viu gente civilizada. São os índios que estão lá no interior, bem no núcleo lá da Amazonas. Irmãos, aqueles índios são seres humanos. E aqueles índios têm necessidade, como eu e você, de Deus. Agora, vocês percebem, você nunca parou para pensar, por que às vezes ele tem as danças lá da chuva, eles adoram o sol, adoram a lua, o esoterismo traz todo tipo de adoração que veio lá oriundo da Babilônia. Mas por que tudo isso, irmão? Porque cada ser humano tem uma carência. Romanos 3:23, a palavra fala assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos carecem da glória de Deus. Agora, presta atenção, toda a criação de Deus reflete aquilo que Ele é, porque tudo que Deus criou é uma expressão dEle. Olha aqui em Romanos capítulo 1, vamos mostrar para vocês compreenderem. Romanos 1, vamos ler apenas o versículo 20 de Romanos 1. Aqui é muito interessante que mostra que tudo aquilo que Ele é, reflete na criação. Romanos 1, verso 20, e a palavra de Deus, ela diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, claramente é revelado, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Porque tudo que Deus criou é essencialmente Ele em realidade espiritual. Senão não faria sentido, irmãos, Ele cuidar do pardal. Senão não faria sentido Ele cuidar do fio de cabelo da nossa cabeça. Quando cai um fio de cabelo da nossa cabeça, Ele dá baixo na sua contabilidade, porque Ele diz que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ele criou as estrelas, Jesus é a estrela da manhã. Então, tudo que Ele criou reflete o que Ele é. Então, irmãos, os homens, se morrerem sem ouvir o Evangelho, eles são indesculpáveis. Não pode falar que nós não ouvimos o Evangelho. Eles sabem da necessidade deles, mas eles não querem,
Porque Satanás já os iludiu dizendo o seguinte: se você se tornar um cristão, você vai ter uma vida muito restritiva. Você vai ter tantas regras, tantas leis na sua vida. Isso que a religião faz com as pessoas. Esse tempo atrás, uma pessoa veio falar comigo o seguinte: olha, muito tempo atrás, eu queria tanto frequentar aqui os irmãos, com os irmãos aqui, porque aqui é um lugar gostoso e prega a palavra, eu quero aprender, etc. Aí, falei: olha, fala com o seu líder lá e vem para cá. Ele foi falar, a pessoa veio falar comigo assustada: eu não posso sair de lá porque meu pastor disse que se eu sair de lá eu vou ser amaldiçoado. Meu Deus, o que é isso? Onde que nós estamos, irmão? Misericórdia. Então, versículo 20: percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Por isso que hoje as pessoas adoram lua, adoram estrela, adoram sol, adoram um monte de coisa. Sabe por quê? Porque, olha o versículo 23, o 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Tem gente que adora vaca. Tem gente que, puxa vida, irmãos, adora bichos, animais. Tem gente que adora até pudim. Você adora pudim? Ah, eu adoro pudim. Você vai adorar aquilo que vai ter um fim triste? Qual que é o fim do pudim? Ah, eu adoro pudim. Nós temos que mudar, irmãos, o nosso palavreado. Eu adoro isso, adoro o quê? Eu adoro um churrasco. Você adora. Está meio maluco da cabeça porque está falando coisas desapercebidas. Por isso que Deus lhe deu para você 2 ouvidos e uma boca. Fecha a boca, escuta mais. Quando você fala demais, todas as pessoas que falam muito, normalmente elas têm que se retratar. E lembre-se de uma coisa: quando Jesus morreu na cruz, Ele matou não apenas o teu velho homem, mas matou também a tua língua. Crucificou a tua língua. A nossa língua é maldita. Hoje nós estamos aqui adorando a Deus, amanhã estamos falando mal do irmão, amanhã nós estamos falando mal do governo, Você tem que orar pelo governo, não falar mal dele. E aí, abrimos brecha para Satanás. Meus irmãos, fofoqueiro não é aquele que faz fofoca, não. Fofoqueiro é aquele que escuta o fofoqueiro. Muito pior ainda, né? Então, queridos, a criação revela o próprio Deus. E toda a criação, Deus vai mostrar quem Ele é de fato. Olha o Salmo 19, versículo 1. Aqui, irmãos, esse salmo é um salmo lindo. Nós cantamos aqui também esse Salmo 19, muito interessante. Olha o que os céus proclamam. Salmo 19, verso 1. Vamos ler com bastante cuidado, olha só. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Irmão, quantas e quantas pessoas tentaram de alguma maneira, pela ciência, provar a teoria da evolução. Não leva a nada, irmãos. Eles sabem que todas as coisas foram criadas, que elas não surgiram assim. Quem cria a partir do nada é só Deus. O irmão Adalto Lourenço, cientista brasileiro nosso aqui, ele disse assim: crer na evolução é mais ou menos assim. Vamos imaginar, como é que se faz um pão? O pão você tem que plantar o trigo, esperar para que ele cresça, colha, debulha o trigo, moe o trigo, faz a farinha com trigo, depois vai para o forno e faz o pão e você vai comer o pão. Essa é a criação. A evolução é assim: tem um caminhão que tem um pacote de farinha de trigo, uma bandeja de ovos, uma lata de óleo,
tem ali bastante coisa, o furgãozinho está indo, de repente numa curva, esse caminhão, ele não consegue fazer a curva e capota, e cai, vai nesse capotamento, várias vezes, vai misturando farinha com ovos, com óleo, e de repente lá, e explode o caminhão, de repente toda aquela matéria-prima se transformou num pão. Olha que lindo, irmãos. O pão saiu do nada, que milagre, que coisa. Não, irmãos, não existe isso. Vocês sabiam que o Darwin, ele creu no Senhor antes da sua morte? Ele creu no Senhor. Quando ele começou a descaracterizar ou destruir tudo aquilo que ele havia construído sobre a teoria da evolução, ele faleceu. E foi impedido por aqueles evolucionistas, que isso é uma forma também de ganhar muito dinheiro, com um novo conhecimento, com uma nova descoberta, porque o povo gosta de novidade, irmãos. Todo ser humano gosta de novidade, principalmente com relação ao Senhor também. As pessoas não querem Cristo, querem novidades. Olha só, em Atos, capítulo 17, vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. Aqui, irmãos, quando Paulo esteve ali em Atenas, muito interessante esse capítulo 17, vale a pena vocês lerem depois ele inteirinho, que Paulo, chegando lá, né, Atos capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 18, olha que interessante aqui, irmão. E alguns, Atos 17, versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição? Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago. Opa, tem alguém aqui que tem uma novidade aqui, Jesus e a ressurreição, isso interessa para nós, vamos ouvir esse tagarela aí. Paulo, muito bem, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? A gente quer saber, né? Posto que nos trazes, verso 20, aos ouvidos coisas estranhas, querendo saber o que vem a ser isso? Agora, olha o 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. O povo gosta de espetáculo. Irmão, você quer ver um dia que aqui fique cheio de gente? Tem gente até ali em cima do ar, fala assim, ó, vai pregar aqui, o irmão vai dar um testemunho, o irmão que levou uma facada na cabeça, que tem 2 balas no cérebro, vai o irmão que, nossa, vamos ver, olha, não, eles querem ver o espetáculo. O irmão que vai pregar de cabeça para baixo, vai pregar plantando bananeira, mas vai encher de gente, irmãos, porque quando se prega Cristo e a cruz, são poucos. Sabe por que são poucos? Porque Jesus disse que seriam poucos. Não temais, ó pequenino rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o seu reino. Isaías vai dizer que num pé de azeitona, quando ele é chacoalhado, sabe quantos que serão salvas? De 10.000 azeitonas aproximadamente? 2, 3, quando muito 5. Dilúvio, mundo antigo, no meio de 2 milhões de pessoas foram salvas 8 pessoas. E Jesus disse assim: assim como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Será que vai ser muita gente salva, irmão? Você tem certeza do seu novo nascimento, irmão? Você tem certeza de que já creu na sua morte e ressurreição em Cristo? Que você foi morto e ressurreto com Cristo? Se não for, irmão, vai aos pés do Senhor, não vai aos pés do pastor, não. Eu não salvo ninguém, ninguém aqui salva ninguém, tem que apontar o caminho, como Moisés fazia, tirou o povo do arraial, levou o povo ao encontro de Deus, é Ele, não eu, é Ele, né? Queridos, que coisa linda é o nosso Senhor, irmãos. Então, a criatura tem uma tendência muito grande de novidades, gosta daquilo que é novo. Queridos, na Bíblia não tem novidade, tem vida nova, vida de Cristo, para nós andarmos em novidade de vida, não uma vida religiosa
etc, etc. Então, irmãos, Deus, Ele é luz. E nele não há trevas nenhuma. Ele criou a luz, porque Ele é luz. Ele formou a luz. E a luz é uma porta-joia do Evangelho. A luz. Sem luz nós vamos conseguir enxergar nada na palavra de Deus. Porque em sua lindíssima forma da luz, nós podemos contemplar as belas feições do Senhor da luz. Isso é muito interessante para nós, irmãos. Então, o Espírito Santo, ele é um guia muito seguro, que proclama aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Olha que ele diz aqui para nós, irmãos. João 1, verso 9. A palavra, ela diz assim. Olha que coisa mais interessante. O versículo 8 fala de João, que muitos pensavam que João era luz. Aí o Espírito já corrige. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, para que afiançasse da luz. Agora, olha o versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Aí vai falar que essa luz é o verbo. Que essa luz veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas, queridos irmãos, 1 João 1, versículo 5, a palavra fala que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Não há nenhum resquício de treva no Senhor. Mas, queridos, uma coisa que chama muito a nossa atenção, 1 Coríntios 11, na noite em que foi traído. Na noite em que foi traído. Ali fala de uma noite. E essa noite, irmão, nos arremete lá para Êxodo capítulo 12. Quando ele teria uma noite específica para ele. Vamos citar mais 2 versículos e vamos encerrar. Abra comigo em Êxodo capítulo 12. Vamos ler aqui Êxodo capítulo 12, o versículo 42. Aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe fundamental. Êxodo 12, apenas o versículo 42, que vai mostrar sobre a noite do Senhor. Então, o 41 diz assim: aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes, toda a tropa, todo o exército, as hostes do Senhor, saíram da terra do Egito. Agora, olha o 42, irmãos. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. A noite do Senhor. E essa noite aponta para aquela noite que ele foi traído, mas teve uma noite dele. Irmãos, vocês se lembram quando o nosso amado Senhor estava lá na cruz? Ele foi crucificado 9 horas da manhã. Então, das 9 da manhã até ao meio-dia, ele tinha comunhão com o Pai ainda. Mas, irmãos, haveria um momento, mais ou menos meio-dia, que ele iria atrair o seu e o meu pecado no seu corpo. Então, irmãos, o nosso Senhor estava tão desfigurado, e com o nosso pecado ele ficaria tão feio, que o Pai trouxe trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde, quando ele rendeu o Espírito. Porque o Pai não poderia contemplar o Filho, que estava recebendo o nosso pecado. Então, o Pai julgou no Filho o meu e o seu pecado, na carne do Filho. Irmão, o nosso Senhor Jesus, ele bebeu todo o cálice da ira de Deus, como diz o profeta Isaías 60, aquele lagar eu pisei sozinho. Irmãos, quanto sofrimento ele passou ali na cruz. E o maior sofrimento foi que quando o nosso pecado fosse colocado sobre o Senhor Jesus,
A comunhão com o Pai seria rompida. E ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? É uma pergunta. Sabe qual é a resposta? Por tua causa, por minha causa. Porque Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Ele crucificou e matou. E fomos julgados em Cristo. Agora, pela ressurreição, Ele nos deu a sua vida. Então, Paulo vai dizer o seguinte, Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somos livres porque o Espírito de vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, graças te damos pela tua maravilhosa palavra revelada aos nossos corações. Frutifique essa verdade, Pai. Agora abençoa esse tempo que participaremos da tua mesa. Pai, que nós não venhamos participar tão somente como um ritualismo, mas pelo teu Espírito nos mostre todas as realidades espirituais que estão contidas nessa mesa. Pai, abençoa o teu povo nesse momento tão precioso, nessa mesa que o Senhor preparou para nós nesse deserto. Cuida, Pai, dos nossos corações. Pai, nós estamos celebrando o Cristo vivo, ascenso, glorificado, exaltado à tua direita. Pai Santo, muito obrigado. E nos dirige pelo teu Espírito para participarmos dessa mesa tão preciosa que o Senhor preparou para nós. Em Cristo nós oramos. Amém.